Por que minérios que ninguém conhece são tão cobiçados pelas grandes potências como os Estados Unidos e a China? Quem possui e quem produz esses recursos? A resposta é simples e assustadora. Quem controla as terras raras e outros minerais críticos terá soberania no futuro. Elementos estranhos como neodímio e disprósio são a base de tudo, da tela do seu celular até motores de caças militares. E aqui está um problema central da geopolítica atual. Algumas potências como a China perceberam que precisavam se adiantar nesse setor, enquanto outras, como os Estados Unidos, perceberam tarde demais que já estavam atrasadas. Você que sonha com um Brasil soberano e tecnológico precisa ter noção da importância de ter autonomia sobre esses recursos naturais. Uma guerra silenciosa pela soberania tecnológica já começou. E o Brasil, sem perceber, está sentado sobre uma das maiores reservas dessa riqueza do século XXI. O assunto do vídeo de hoje, então, é por que esses minerais são tão importantes para a tecnologia, gerando tanta tensão geopolítica. Como a gente sabe, o mundo está passando por uma crise sistêmica muito dura. E o canal Reprogramando o Sistema foi feito para falar a verdade sobre o que está acontecendo. Se você quiser entender como lidar com essa crise, então te inscreve no canal, comenta aqui embaixo para participar do debate e compartilhe o vídeo. Eu agradeço muito por você estar aqui. Cada salto da humanidade foi impulsionado por uma inovação tecnológica. Pense na máquina a vapor no século XVIII, que não foi apenas uma invenção. Ela foi a vantagem comparativa do Império Britânico. Dela emergiu uma demanda muito grande por carvão e por ferro. E quem os controlava mandava no jogo. Entre o século XIX e o século XX, a descoberta do petróleo alimentou a indústria química e o motor a vapor que levaram os Estados Unidos à liderança global. Agora estamos no olho do furacão de uma nova e disruptiva onda. As tecnologias que vão moldar as nossas vidas no futuro, assim como o equilíbrio de poder na geopolítica mundial, já estão chegando. As energias verdes, a tecnologia aeroespacial, a inteligência artificial, a robótica e a computação quântica já estão avançando rapidamente. Mas aqui está o segredo. Por trás dessas ideias imateriais existe uma base física pesada, suja. Essas tecnologias elas não funcionam na base do minério de ferro, do carvão ou do petróleo. Elas demandam um conjunto de novos materiais que são chamados de terras raras e de minerais críticos. Um carro elétrico precisa de lítio e cobalto. Um celular precisa de germânio e de tântalo. Um caça de quinta geração precisa de centenas de quilos de terras raras. E esses materiais, eles não estão disponíveis para todo mundo. A distribuição desses materiais na natureza é uma loteria geológica. E enquanto as revoluções passadas foram dominadas pela Europa e pelos Estados Unidos, a revolução atual está sendo encabeçada por uma potência que percebeu como é que funciona o jogo, a China. Eles perceberam que a verdadeira vantagem competitiva não está apenas em inventar o chip, mas sim em controlar os materiais sem os quais um chip não pode ser feito. Nos últimos anos, termos como terras raras e minerais críticos foram parar no centro dos relatórios de inteligência estratégica das grandes potências. Mas o que isso significa para nós? Um mineral crítico é, por definição, um material sem o qual a economia e mesmo a soberania nacional de um país fica comprometida. Pense no lítio das baterias, no cobalto, no níquel e no cobre. Estes materiais são a base da indústria moderna, mas eles têm uma fragilidade. A sua distribuição geográfica faz com que as cadeias de suprimento a nível internacional sejam vulneráveis a interrupções em função de crises ou de tensões geopolíticas. Já as terras raras são ainda mais específicas. Elas são um conjunto de 17 elementos da tabela periódica que têm propriedades muito específicas para as tecnologias mais modernas. O neodímio, por exemplo, cria ímãs superpoderosos que movem os motores de turbinas eólicas e de carros elétricos. O európio e o térbio são responsáveis pelas cores vibrantes das telas de celulares. O disprósio permite que motores funcionem a altíssimas temperaturas.
Mas esses minerais não estão apenas no seu celular ou no seu carro. Eles são o coração de tecnologias de importância geopolítica e militar no século XXI, como jatos, drones, submarinos e satélites. Para deixar claro o nível de dependência, vamos olhar para as tecnologias militares dos Estados Unidos. Um caça F-35 demanda pelo menos 460 kg de terras raras. Um navio destroyer Arleigh Burke demanda 2.600 kg de terras raras. E um submarino nuclear de classe Virginia demanda cerca de 4.600 kg desses materiais. Esses números não são apenas estatísticas, eles são a prova de que a soberania da nação mais poderosa do mundo depende literalmente de um punhado de terra que pode estar sendo controlada pelos seus adversários. Quem controla as cadeias de fornecimento desses materiais detém a chave para travar ou liberar o poder militar dos seus adversários. Como a maior potência militar chegou num nível de vulnerabilidade que hoje eles consideram humilhante? A resposta está numa escolha ideológica que revelou um desastre estratégico. Eles abdicaram de desenvolver uma política industrial de longo prazo. Nos últimos anos, países ocidentais, como os Estados Unidos, mas também o Brasil, entregaram seu futuro à lógica do livre mercado, que prega a maximização do lucro no curto prazo. Isso fez com que muitas corporações ocidentais escolhessem transferir as plantas fabris do país de origem em direção a países na Ásia, como a China, onde a mão de obra era mais barata, mas também era qualificada e a regulamentação era facilitada. Isso fez com que boa parte do processo industrial fosse terceirizado para outras regiões do planeta. Enquanto o Ocidente desmontava sua base produtiva, a China fez uma jogada de mestre do ponto de vista geopolítico. Ela identificou os setores estratégicos que deveria controlar para disputar a revolução tecnológica do século XXI. Eles não só receberam de braços abertos as fábricas ocidentais, como exigiram transferências tecnológicas e investiram pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. O resultado foi que a China não se contentou apenas em ser a fábrica do mundo, mas foi paulatinamente adquirindo controle sobre vários elos da cadeia global de valor, até que chegassem num ponto em que tivessem controle sobre um elo essencial, o refino dos minerais críticos. Transformar uma rocha bruta, extraída do solo, num minério puro, de alta qualidade, como é demandado pela indústria de ponta, é um processo muito complexo, com frequência extremamente poluente e que exige muito know-how e conhecimento adquirido. E é justamente nesse ponto que o domínio chinês hoje é avassalador. Dados recentes mostram que entre 2020 e 2024, a China foi responsável por 73% do aumento global no refino de lítio, 83% no aumento de refino de cobre e mais de 96% no aumento de refino de cobalto, grafite e, mais importante de todos, de terras raras. A China controla a torneira que abastece a indústria global. E os Estados Unidos e o Ocidente no geral, confiando cegamente no livre mercado, fechou as fábricas que faziam o refino no seu território, entregando para a China a chave que controla a sua autonomia militar e estratégica. Essa dependência crítica gera um pesadelo logístico estratégico para as potências ocidentais. Os Estados Unidos estão diante de uma contradição perigosíssima. Eles ainda são a maior potência militar, mas eles não conseguem prover a sua própria indústria de defesa com os materiais que estão sob controle da sua maior potência rival. A solução parece óbvia. Eles precisam garantir novas fontes de suprimento enquanto reconstroem a sua capacidade de refino interna. Porém, eles se deparam com uma realidade imutável. A distribuição geológica desses recursos naturais é uma loteria da natureza, que dá vantagens comparativas
para países que são sortudos de ter esses recursos em seu território. E quando olhamos para o ouro do século XXI, que é as terras raras, o cenário se torna alarmante para Washington e revelador para nós brasileiros. A China, que já detém a maior parte do refino global, também detém as maiores reservas naturais desses recursos, com 44 milhões de toneladas de terras raras no seu território. Isso dá um domínio duplo para a China. Um sobre o recurso bruto e dois sobre a transformação desse recurso em recurso refinado para o seu processo de transformação industrial. Em um impressionante segundo lugar, aparece o Brasil, com 21 milhões de toneladas em seu subsolo, o que garante um recurso de valor incalculável para o futuro. Índia, Austrália, Rússia e Vietnã aparecem com quantidades menores logo em seguida, e os Estados Unidos aparecem só em 7º lugar, com reservas irrisórias de menos de 2 milhões de toneladas. Essa disparidade não é apenas uma curiosidade estatística, ela redefine a geopolítica global. A maior potência do planeta está em uma posição de enorme vulnerabilidade estratégica. E o Brasil, com seu território abençoado por Deus, aparece não mais como um mero espectador, mas como uma peça central do tabuleiro de xadrez global. Nosso subsolo carrega uma das chaves para o futuro. E a questão que devemos fazer é a seguinte: nós vamos ter a sabedoria e a coragem para usar essa vantagem para o nosso benefício, ou nós vamos entregar essa riqueza natural para potências estrangeiras, como já fizemos tantas vezes na nossa história? Irmãos brasileiros, estamos diante de uma encruzilhada histórica. Vamos seguir o caminho fácil da dependência, entregando nossos recursos brutos para potências estrangeiras refinarem, ficando dependente da sua tecnologia. Com isso, existe uma tendência novamente dos Estados Unidos ingerirem aqui na América do Sul, pressionando países como o Brasil para que entreguem os recursos naturais, ameaçando a nossa soberania nacional. Por outro lado, há um caminho de esperança e de coragem que é possível, em que o Brasil toma as rédeas do seu futuro e investe na sua própria capacidade produtiva para gerar valor e emprego aqui no Brasil. Precisamos dominar toda a cadeia produtiva, da extração do recurso natural até o refino desses materiais, transformando os nossos minerais críticos e nossas terras raras em produtos nacionais. Nossos celulares, nossos carros elétricos, nossos satélites. Não podemos vender esses recursos estratégicos a preço de banana como uma commodity qualquer. Esses recursos naturais são a herança das próximas gerações e é o que vai definir se o nosso país vai ser autônomo e soberano no futuro. A escolha do Brasil é entre ser fornecedor de matéria-prima para outros países ou ser dono da própria história. A disputa pelo amanhã no mundo já começou e os nossos recursos minerais são nossa maior riqueza. Vamos usá-la com sabedoria. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. No canal Reprogramando o Sistema, a gente vai mudar o futuro do Brasil com reflexão, porque despertar é o primeiro ato da nossa evolução.